No Sport União de hoje você vai ver como começou as quartas de final da UEFA Champions League. Também confere a goleada que deixou o Vozão na liderança do Cearense, os gols do Paulistão e da Copa Santander Libertadores e tudo o que aconteceu no mundo dos esportes na semana esportiva. O Sport União começa agora. Boa noite! Estamos começando mais um Sport União. Hoje é sexta-feira, dia 30 de março, e são exatamente 7 horas e 4 minutos em Fortaleza. Estamos aqui no Estúdio B da TV União para todo o Brasil. TV Oeste, canal 44 em São Paulo, TV canal no Rio de Janeiro, canal 5, 56 em Brasília, 13 no Acre, 13 em Natal, 5 também em São Luís do Maranhão. E se você quiser pela internet, www.redeunião.com.br, você vê o nosso programa ao vivo. Vamos ter hoje muitos gols, temos um convidado especial, o Chateau, já estou íntimo, hein? Chateau da Tactics Marketing Esportivo, vai falar aqui um pouco, vai debater com a gente alguns assuntos do ramo esportivo. Caio Costa, nosso comentarista, tá sorrindo de orelha a orelha depois da brilhante vitória do Vozão, do espetáculo do Felipe Azevedo ontem à noite. E também o Palpitaço que voltou. Além disso, algumas outras novidades e vamos ter que falar sobre a violência nos estádios. Agora há pouco, no União Brasil, o jornalismo da TV União trouxe uma matéria sobre o que aconteceu na semana passada, no domingo passado, no Clássico, aqui no PV. O problema é generalizado, não é localizado no Ceará, ele acontece em todo o Brasil. Em São Paulo tivemos, infelizmente, 2 óbitos, uma coisa que aconteceu pela manhã, longe do estádio. Na verdade, o que aconteceu, inclusive, já estava marcado. E não é uma ação... tá ligada à torcida, tá ligada a facções, Corinthians e Palmeiras, mas é uma coisa ligada a marginais, a vingança, e isso só prejudica o esporte. Tá? Prejudica o esporte, prejudica as empresas que investem no esporte. E a gente vai ter que discutir também esse assunto. E eu vou repetir a matéria do União Brasil para ficar bem gravado no segundo bloco, daqui a pouquinho vocês vão ver isso. Quem quiser participar, então, dar sua opinião, debater com a gente, falar do Vozão, que tirou os 11 pontos de diferença para o Fortaleza, PC Guzmão, 4 jogos, 4 vitórias. Quiser comentar isso com a gente, liga 8534861721 e pelo Twitter, @esporteunião, tá bom? Então vamos começar os trabalhos. Boa noite, Caio Costa. Tudo bom, Caio? Boa noite, Fernando. Boa noite, pessoal de casa. Você já falou aí da goleada do Ceará em cima do Guarani, assumindo a liderança improvável, se a gente pensasse há 2, 3 semanas atrás. Mas muito também, não só do mérito do Ceará, mas muito também da queda de produção que teve o Fortaleza. Porque por mais que o Ceará tivesse ganho essas partidas, se o Fortaleza não tivesse caído de produção, a vantagem estaria hoje no máximo em 5 pontos. Se o Ceará tivesse ganho do Fortaleza, o Fortaleza tivesse feito os outros resultados. O jogo do Ceará não tem muito o que falar, não. O Ceará passou por cima do Guarani, já no primeiro tempo 3-0. Aquela história, pegou um adversário fraco e mostrou que é mais forte. Não deu sopa pro azar e venceu, coisa que o Fortaleza não conseguiu fazer em Sobral. Eu assisti o jogo na quarta-feira, o Fortaleza fez 1-0, teve chance de ampliar. No segundo tempo, de tanto dar chance pro Guarani, que é um time fraquíssimo. O time do Guarani é o pior time do Guarani de Sobral em muito tempo. Acho que desde quando o Guarani caiu para a segunda divisão em 2007, é o pior time do Guarani. E deu só azar, o André Mensalão, chama mais atenção pelo nome do que pela bola, provavelmente dito. Empatou o jogo e por muito pouco o Guarani não vira o jogo. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, rapidinho, nos seus destaques ainda. Você acha que, no momento que a gente teve o Nedo chegando, ajeitando a casa, a diretoria do Fortaleza fazendo um bom trabalho, ganhou o primeiro clássico do ano de virada no finalzinho, mas jogando até melhor o jogo. Não, eu falei inteiro. Isso aqui na segunda-feira seguinte, o 2-1 engana. O Fortaleza merecia ganhar o jogo demais. Então, jogou melhor o jogo inteiro. Aí o Ceará correu atrás, a gente pode dizer exatamente isso, o Ceará foi atrás, trouxe o PC, que tem uma história no clube. Aí trouxe o Lula primeiro. Não, aí ele não correu atrás nesse momento. Ele andou para trás. Porque naquele momento o Dimas, ele tem o time lá sob controle, tem toda aquela história que ele representa pro Ceará, pra torcida, só que ele teve problemas médicos, teve que se afastar, e aí veio o Lula como um arremedo. Desgaste de um rebaixamento, embora a culpa não tenha sido de forma alguma do Dimas,
Todo técnico que vem no rebaixamento... De jeito nenhum do Dimas, né? Pois é. Ali, no caso, foi das circunstâncias, da diretoria. A única vez que eu me lembro no Brasil que um técnico foi rebaixado, ficou com respaldo e acabou subindo, foi o Ney Franco com o Curitiba. A gente já comentou, inclusive, Caio, que futebol na Série A tem 20 clubes. 4 vão cair. 4 vão classificar para a Libertadores. A margem de erro jeito. das grandes ligas mundiais a maior. Na Itália cai 3, na Espanha cai 3. Só no Brasil que para 20 cai 4. Não tem jeito. Mas o que eu queria perguntar é se, nesse momento, aí perde para o Ceará, veio perdendo alguns pontos. Perdeu do Horizonte antes. Perdeu para o Horizonte, que a gente já disse, nunca ganhou do Horizonte no lá, Domingão. né? Aí tudo bem, mas perdeu para o Horizonte, que é um jogo que podia ter vencido. Pode vencer do Horizonte, pode vencer nas finais do Horizonte, por exemplo. Perde para o Ceará, mas... E aí a diretoria tem aquele... Também um certo papelão no vestiário, chutando cadeira, quebrando coisa. E isso, pode ser que a diretoria agora, o time arrumadinho, jogando, né? Acertou o time, tem as peças, não é um grande time, mas é um time para classificar na Série B, para a Série B, na Série C, para a Série B tranquilamente, na minha opinião. Vai ser reforçado ainda também. Vai ser ainda reforçado. Aí, será que a diretoria está afetando o ânimo do time nesse momento? Ela está fazendo o papel inverso? Não adianta, eu não sei, eu vou falar, pensando no princípio. O fator Opinião. psicológico fala muito. E logo do primeiro jogo do PC, o Fortaleza perdeu o primeiro jogo dele. Isso aí, muita gente já bateu. Logo depois teve o Clássico, e Clássico mexe, tanto aqui em Fortaleza, seja em Minas Gerais, principalmente aqui que está cada vez mais polarizado entre os dois, o Ferroviário, infelizmente, não faz mais frente aos dois, a coisa, um jogo pode... O Dimas caiu muito por conta daquela derrota também, do 2-1. Embora o Fortaleza jogar muito melhor, é aquela história, se o Ceará consegue segurar o 1-0, talvez ninguém tivesse falado da demissão do Dimas. Nunca se sabe. Vamos esticar a pergunta. E o problema é que o Fortaleza, assim, ele tem um time montado, o Mineiro tenta mexer, os resultados não estão falando, e o meu medo, pensando em Série C, é que se deixa estragar um planejamento que foi muito bem feito desde janeiro. O estadual tem esse problema. Às vezes você tem o grande método do Ceará em 2010 foi o quê? Perdeu o estadual para o Fortaleza, mas ficou PC, manteve-se a mesma linha de contratações e o time se manteve na Série A. O mundo não caiu porque perdeu o estadual. Não dizendo que o estadual já tem aí perdido. O PC foi embora também porque quis. A diretoria até ia aumentar o salário dele, só que ele recebeu uma proposta muito maior. Final, ele só não, saiu já estou falando do outro ano. Na final da Copa já. Que aí o Vasco trouxe ele, o Vasco não estava bem. Na lanterna da Série A. O Vasco não estava bem, bancou 200 pau. E aí aquele negócio, ninguém é dono de ninguém. Não, a proposta foi melhor. O PC foi atleta do Vasco, ele tem uma identificação com o Vasco também. Mas também dinheiro conta nessa hora, né? Eu vou perguntar pro Chateaubriand Arraes, então, apresentar o nosso convidado da noite, perguntar. Chateau, dinheiro conta também, né? Primeiramente, boa noite, né? Agradecer o convite. Boa noite. Sem dúvida. Futebol sem dinheiro está cada vez mais difícil. Omelete sem ovo. Com dinheiro fica mais fácil, realmente. O PC Guzmão tinha que sair, tinha que ir embora e voltou agora numa outra situação, mas naquela época não tinha como segurar realmente. E Chateau, o que você acha também dessa colocação? Eu acho cada vez mais o futebol. Eu vou fazer uma pergunta para você, que eu acho que é bem própria, já que você trabalha com marketing esportivo, né? O Chateau é sócio da Tatix. Inclusive, estão fazendo um trabalho na Federação Cearense de Futebol, não é isso? Então, assumimos o departamento de marketing da federação, né? Estamos fazendo trabalho. Que outros, além da federação, o que mais vocês fazem no esporte hoje? Pronto, nós trabalhamos essencialmente com comunicação, com assessoria de comunicação, com negociação de patrocínio, com gerenciamento de carreira de atletas, né? Com toda essa parte de mídias Um grande elogio a vocês. Eu acho que o time que melhor usa a rede social nesse campeonato foi o Crateus, que é cliente de vocês. Um dos clientes nossos é o Crateus, né? Que graças a Deus dentro de campo também correspondeu à expectativa que a gente trabalhou fora. Fizemos todo um trabalho de marketing do Crateus, deu certo, foi bem... Eu vou confessar que eu não acompanho o Crateus, mas o Caio parece, se ele tomar remédio de verme, ainda assim não sai dele esse negócio de futebol. Ele acompanha, ele tem a rede social de todos os times do mundo. Para trazer a melhor informação para o ele tem um perfil. No perfil do Caio, você vai ver que ele segue umas 260 pessoas, mais ou menos. Ele tem um outro perfil que ele segue 5 mil. É só todos os clubes de futebol do planeta. Quando eu cheguei, ele estava falando sobre a terceira divisão lá do Campeonato do Espírito Santo, conversando comigo ali sobre a situação. Vamos aloprar, né? É brincadeira, né? O cara sabe muito. De Esportiva Capixaba, né? É da primeira, né? Ei, Chateau. O futebol, que é o principal esporte do Brasil, na maioria dos países, o principal esporte do seu país, talvez então seja o maior esporte do mundo.
Hoje ele é mais negócio do que esporte? Essa é a pergunta. 80%, sei lá, 80% talvez eu esteja diminuindo ainda. 90% do mercado esportivo hoje é futebol. Infelizmente eu digo porque a gente acaba não tendo a oportunidade de também trabalhar outros esportes. Mas 90%... Não, você fala Brasil, ou você está falando do mundo? Porque no maior mercado do mundo, o futebol eu tô falando Brasil, eu tô falando Brasil, né? Tô falando Brasil. Outros mercados de conhecido de futebol na Europa, nos Estados Unidos não. Estados Unidos é NFL e NASCAR. Na própria África, né, na própria Oceania, NBA. você tem outros tipos de esporte. Mas a Europa, especificamente, e América do Sul, vamos trabalhar assim, futebol realmente domina, mas o que eu estava falando era essencialmente no Brasil. 90% aí do mercado, da indústria, do esporte, é futebol. Nem com a Olimpíada vindo para o Rio de Janeiro, essa coisa não... Tudo bem que é uma Copa mas que o vem Brasil no não é uma antes da potência Olimpíada, olímpica, né, Caio? O Brasil Não, ainda e a não Copa é. do Mundo, bem ou mal, é antes da Olimpíada. Pode se trabalhar. O grande problema é que o futebol, claro, uma coisa puxa a outra, né? Aquele negócio. Não se faz esporte sem dinheiro e também não se consegue dinheiro se não trabalhar o esporte. Mas o futebol hoje, ele consegue bancar qualquer ação que ele quiser, especialmente no marketing, né? Já outros esportes não, ele precisa de alguém bancando para poder bancar, né? Então, normalmente, lá no escritório, por exemplo, quando chega alguém de outra modalidade esportiva para querer algum tipo de projeto, algum tipo de ação, a gente primeiro precisa correr atrás do patrocinador para patrocinar esse esporte para ser viável o projeto. Estava lendo agora, recentemente, então eu vou trazer um dado super importante, aí eu vou querer mais um comentário seu, Caio, do Chateau. As negociações, a Hyundai hoje está se tornando uma das principais montadoras de carro do Brasil, né? A gente está vendo aí tanto os modelos, a Zira, o Veracruz, Santa Fé, diversos carros, não importa. Porque tá competindo muito forte com a Toyota e tal. Aqui é patrocinando o Palmeiras e a Hyundai está perto de fechar com o Corinthians. Se ela fechar só a parte da camisa, são 30 milhões por ano durante 3 anos. Se fechar um Masterzão, que vai em outras propriedades do uniforme, e no caso a Fisk continuaria lá, porque ela está fechada até o final do ano, por 9 milhões só a barra da camisa, seria 50 milhões no contrato de 150 milhões. 3 anos, né? 3 anos, 50 milhões por ano. O Flamengo tá para fechar com a Hyundai, tem chance de fechar, não sabe se vai fechar, porque a Hyundai tá namorando primeiro o Corinthians. E aí depende do montante que ela fechar com o Corinthians é que vai sobrar pro Flamengo. Mas o Flamengo tá para fechar o Master com a Hyundai por 23 milhões. Como é que é isso? O Flamengo, que até então é a maior torcida do Brasil, torcida relativa, por conta do que ela realmente consome do clube, é muito inferior ao que a torcida do Corinthians realmente consome no seu clube. Dizer até que a do São Paulo consome mais. Mas o Flamengo está valendo metade do